Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, na graça de Deus, começando essa nossa live, nós temos conseguido, acho que um bom resultado. É importante que a gente tenha esse tipo de retorno de vocês, e a gente tem tido. Quero agradecer mesmo, acho que não são terapeutas, que têm ajudado, que têm amparado, a galera aí da Ramatiz, que sempre está aí dando um apoio. Então, eu acho que é importante, todo mundo fazendo a sua parte, fica mais fácil para todo mundo, né? Nem todo mundo pode estar o tempo todo ali, mas eu quero agradecer ao pessoal da Ramatiz, tá? O Celso, Cecília, Marisa, todo esse pessoal. Bom, então vamos começar. Hoje vou fazer, como sempre, aquela nossa breve prece para a gente começar. Vamos pedir permissão a Deus Pai, ao Mestre Jesus, a São Miguel, mentor da CPPR, Centro Brasileiro de Psicoterapia Reencarnacionista. Pedir aos nossos guias, protetores, instrutores, mentores, que estejam conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos mostrando o caminho, nos dando a melhor resposta, nos dando a melhor maneira de podermos estar ajudando a todos. A gente está vendo, ainda tem gente entrando, né? Quero agradecer também aos terapeutas, a todos indiscriminadamente. Hoje nós temos aí 2 baixas, mas faz parte. A Sônia mesmo está doente, está com febre, não está legal. Espero que não seja nada mais do que isso. E a Josi está num curso. Ok, gente? Bom, hoje, como a gente já tinha dito, o objetivo nosso é falar um pouco o que a gente pode tirar de bom da pandemia. Será que essa pandemia foi só tudo ruim? Não serviu para nada? Não, eu acho que não. Todos os terapeutas aí que vão falar vão colocar isso e vão mostrar que a gente tem muita coisa para aprender e a quarentena está nos dando uma grande oportunidade, né? É aumentar o nosso convívio familiar. Às vezes a gente não tinha tempo para a família, e a família é a coisa mais importante para a gente. A gente confiar um pouco em nós, ter um tempo para nós, para a gente parar, pensar, olhar para dentro, refletir, ver o que está certo, o que está errado, e com isso conseguir consertar e conseguir alinhar o nosso prumo, tá certo? Eu não vou demorar mais, vou começar já pedindo ao nosso primeiro palestrante, que é o Celso, que já está ali com o microfone aberto, vai dar um tema e vai continuar desse tema. O objetivo nosso é abrir para todo mundo. Veja bem, hoje, se a gente tem aqui X pessoas, amanhã isso vai se passando, a gente vai transferindo isso vai para o YouTube, vai para o Facebook, então a gente acaba atingindo centenas e centenas, às vezes milhares de pessoas com essas informações, que eu acho super importante. Às vezes é um auxílio, chega na hora que a pessoa precisa. Segue daí, amigo Celso, é contigo. Boa noite a todos, que seja o amor a nossa bandeira de luz, aí de mão dada, com pensamento unido, desenvolver aí essa questão tão importante que a gente está inserido,
a quarentena, que para muitos já é mais que quarentena, é centena, sei lá, mas é importante que a gente fale sobre isso também, para que a gente se posicione, para que a gente se perceba que tudo que acontece, acontece com um sentido, tem um motivo para isso. Pode ser que a gente não é aqui a minha ideia. É que a gente pense junto, reflita junto sobre essa questão. E antes, eu gostaria de levar os nossos pensamentos para os momentos anteriores, a situação anterior, a era antes da pandemia. Levar o nosso pensamento para lá, nos situarmos lá. Como é que a gente estava lá naquele período que era no período antes da pandemia? Como é que a gente se portava? O que a gente fazia? O que a gente pensava? Né? Como é que eram os nossos relacionamentos em casa, no trabalho, em todos os lugares. Em todos os lugares. Porque, na realidade, nós já tivemos outros processos de chamamento. Né? A pandemia, essa mais nova agora, é um chamamento para as nossas consciências, para a gente perceber o que está acontecendo conosco e à nossa volta. Mas nós já tivemos outros chamamentos também. Já tivemos outras pandemias também. Já tivemos outros acidentes graves no mundo, terremotos, maremotos, uma série de situações que vão fazer com que as pessoas parem e pensem no que estão fazendo, do outro e de nós mesmos. Mas, às vezes, o chamamento, ele não é um chamamento que vai durar muito. A gente para naquele primeiro momento ali, ajuda todo mundo, presta atenção, faz uma coisa, faz outra, dá uma refletida básica, mas aí a gente volta para a nossa rotina diária, que muitas vezes é trabalho, é estudo, é rotina em casa, todo tipo de rotina. Aí aquela percepção que foi originada pelo chamamento anterior. E aí a gente vai caminhando de chamamento em chamamento. Além de, se a gente for buscar lá na história da humanidade, nós tivemos vários momentos difíceis. A gente não vai comparar a tecnologia que a gente tem hoje de perceber e de buscar as informações, mas em cada momento que aconteceu uma pandemia, uma virose, uma bacteriose, sei lá, um troço de varíola, um troço qualquer, aquela humanidade que estava ali, ou aquele povo que estava ali, foi chamado para refletir. Não foi duradouro. Como nós somos seres imortais, nós já tivemos aqui outras vezes, e fatalmente já passamos por uma situação semelhante a essa, mas não foi o suficiente. E dentro desse pensamento, desse raciocínio que eu quero levar, nós, em todos os momentos, tivemos, na realidade, pequenos confinamentos. Apesar da gente estar, no momento anterior dessa pandemia mais grave, livre para ir para lá, para fazer as coisas, para não ir, para fazer o que quiser, mas se a gente olhar para o ser que somos nós, em todos os momentos nós tivemos pequenos, em relação, por exemplo, aos pensamentos, em relação às emoções, em relação aos sentimentos, né, às paixões, coisas que acabam aprisionando a mente da pessoa. Ela fica confinada naquilo ali. Muitas vezes, um pensamento repetitivo é uma prisão. E a pessoa não consegue sair daquilo, não consegue. Apesar de, naquele instante, ela poder ir para um lado e para o outro, fazer as coisas, ela leva com ela o aprisionamento. Porque ela tem um pensamento direcionado para uma coisa só. Então, para que a gente possa pensar de uma forma mais ampla, sempre acontece algo a nível mundo, para que a gente pare e, além de prestar atenção nas outras pessoas, prestar atenção nesses pequenos aprisionamentos que nós nos colocamos. Por exemplo, existem pessoas
que antes, lógico, do confinamento, iam para a academia e ficavam 10 horas dentro da academia. Estou exagerando, tá? Um montão de tempo na academia, um montão. Ela está aprisionada. Ela está confinada. Certo? Celso, retorna aí porque falhou o som. Volta. O que gira no pensamento dela? O que ela vê? Como é que ela se percebe? Tá onde? Você ouviu até onde? Não, até o aprisionada. Está falhando aí. Vê se tem alguma interferência. Ih, rapaz. A sua internet está com sinal fraco. Deve ser. Deve ser a minha internet. Ou então é urubu na antena do satélite, está tudo certo. Vamos que vamos. Aí, essas situações diversas. Nós temos coisas como pessoas que ficam nas suas casas, né? Antes da pandemia, elas já estavam nas suas casas, certo? Estavam aprisionadas. Né? Poderiam sair ou não, mas estavam aprisionadas. Nós temos pessoas que estavam em asilos, orfanatos, prisões, né? Em hospitais, que estavam aprisionadas e confinadas. Quem supostamente não estava, ou estava fora de um sistema desse, nunca prestou atenção para isso. Nunca, tá? E entendam nunca. Nunca prestou atenção para isso. Então foi preciso um chamamento forte para que a gente começasse a prestar atenção nesse negócio. Né? Então, antes de todas essas questões acontecerem, né, a gente fala muito, poxa, como é que vai ser, o que vai acontecer, quanto tempo vai durar, não importa quanto tempo dure. Pode ser que amanhã alguém diga, olha, temos a vacina aqui, estava em secreto e tal, ou daqui a um ano, não importa. O que importa é que o que a gente vai fazer com esse processo, que nos convida novamente, mais uma vez, dentro da nossa história enquanto espíritos imortais no planeta, nos convida mais uma vez a parar com tudo e refletir. Então, nós tivemos uma grande parada no planetinha, alguém puxou o freio de mão, vinha todo mundo naquela velocidade, naquela coisa, naquela correria. Quando puxou o freio de mão, a gente deu um solavanco, né? Você já andou de ônibus, de metrô, trem, né? Quando dá aquela freada, você vai, né? Certo? Ou então leva todo mundo. Não é? Deu aquela parada assim, e agora? O que eu faço? Quando Tá. Celso, tua internet aí tá ruimzinha aí. Vamos de novo. E você foi até o freio de mão? Fecha o teu vídeo para ver se melhora. Fecha o vídeo e continua falando. Tá, peraí. Isso é outro problema. Fechei. Ok, e agora? Vai embora. Segue. Vamos lá, vai então, essas questões, elas são fundamentais para a gente poder começar a refletir sobre o que fazer. Porque, anteriormente, nós estávamos numa situação de suposta liberdade, suposto ir e vir, mas, na realidade, muitos de nós estavam aprisionados nas suas prisões mentais, nos seus calabouços mentais, até nas suas masmorras mentais. Apenas se locomoviam, certo? Mas os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas emoções aprisionadas em um determinado sistema. Então, vem o grande confinamento, a grande parada, que convida todo mundo, chega sem pedir licença, e convida todo mundo, vamos sentar aqui e vamos conversar. É assim que tem que ser, certo? Porque se não for assim, como é que antes da pandemia, como é que a gente estava caminhando? Né? Se falava em guerra, se falava em discussão e economia mundial, isso e aquilo, só se falava do eu, não se falava do nós. Tá certo? Lembrando que nós estamos na mesma casa planetária, está todo mundo aqui, não tem condição de sair. Então a gente precisa arrumar essa casa. A gente precisa ver que a grande família que está dentro dessa casa
precisa quebrar as barreiras e começar a se comunicar, começar a falar um com o outro e ver as necessidades de cada um. Então, vem esse grande balanço, essa grande parada, que convida todo mundo a pensar, todo mundo a refletir. Porque nós tínhamos costumes, hábitos e práticas diárias que só se voltavam para o nosso bem-estar, para o eu. Né? Claro que eu estou generalizando, é óbvio, estou generalizando. Mas, de uma forma geral, nós andávamos com muita pressa e continuávamos andando com muita pressa sem prestar atenção no outro que estava ali, no outro familiar, no outro parente da grande família humana, que a gente precisava dar uma ajuda de qualquer jeito, de qualquer forma a gente trabalhar para fazer o melhor para todos nós. Porque quando a família inteira está feliz, todos estão felizes e a gente caminha dessa forma. Tá? Então, eu deixo essa primeira introdução e daqui a pouco a gente retorna falando mais uma coisinha ou outra, participando de uma forma mais extensa, tá bom? Passo a bola aí para o nosso amigo Sérgio. Obrigado, Celso. Vou pedir para o Sérgio já abrir o áudio, já está com ele aberto. O Sérgio agora vai dar continuar o posicionamento do Celso e complementando. Vamos lá, Sérgio. Bom, boa noite para todos. Já se tornou, então, uma roda de solidariedade, de amizade, mãos dadas, né? Mais uma tarde de sábado, e esse trabalho iniciado pelo Márcio, e que nós não nos cansamos de agradecer ao mundo espiritual de tê-lo escolhido para poder levar à frente. A minha fala, ela tem o título de O Dia a Dia na Pandemia. Chico Buarque escreveu os seguintes versos: todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Todo dia ela diz que é para eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para o jantar e me beija com a boca de café. Caetano Veloso escreveu o seguinte: quando eu chego em casa, nada me consola. Você está sempre aflita, com lágrimas nos olhos de cortar cebola. Você é tão bonita. E mais à frente ele diz: você não está entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero correr o mundo, correr perigo. Eu quero ir embora, eu quero dar o fora e quero que você venha comigo. De que falam Chico e Caetano? Qual é o sentimento que permeia esses versos dos dois? Ou qual é o sentimento que está faltando nos versos de Chico e Caetano? Chico e Caetano falam do dia a dia, sem paixão, sem eros, como diriam os junguianos, sem desejo, sem tesão e, portanto, sem criatividade. É como no mito de Sísifo, o mitológico monarca grego condenado a levar uma pedra, rolar uma pedra por uma montanha até lá em cima. E quando chegava no fim do dia, a pedra descia, rolava para baixo, e Sísifo continuava neste dia a dia, numa repetição desprovida de sentido. E aí é que eu pergunto para vocês, e me pergunto, como estão os nossos dias? O coronavírus, ele nos empurrou para uma outra rotina dentro de casa. Éramos uma sociedade extrovertida, para fora, sem tempo a perder. Uma modernidade líquida, como bem definiu Zygmunt Bauman. De repente, não mais que de repente, fomos obrigados a inverter o sentido da nossa energia. Como disse o Celso, como disse o Márcio, houve uma espécie de freio de arrumação no ônibus da vida. Fomos todos para dentro dos nossos lares convivermos
com as nossas famílias 24 horas. O que passava líquido pelos vãos dos dedos da nossa modernidade, agora tornou-se denso. Denso como o álcool 70, que usamos para limpar o vírus e os nossos medos. Vivemos a dualidade da vida. A vida e a morte. A responsabilidade e a temeridade. O altruísmo e o egoísmo. Hoje, se nós queremos sair, nós precisamos colocar máscara, nos cobrirmos. Máscara sobre a nossa máscara, que é a persona. Faço aqui uma observação que seria cômica se não fosse séria e trágica. O brasileiro é o povo que mais protege o pescoço nesta pandemia no mundo. Nunca imaginei ver tanta máscara protegendo o pescoço das pessoas. Como também nunca imaginei ver tanto pirata, saqueador de nossa saúde, com suas máscaras presas na orelha, como um brinco de corsário. Só falta o papagaio no ombro. Enfim, se na rua estamos cobertos, em casa nunca estivemos tão nus, literalmente, corpo e alma. Barrigas salientes, celulites, estrias, ossos, expostos tanto quanto a nossa sombra, a nossa intolerância, a nossa impaciência, as nossas esquisitices que se exacerbaram com o tempo. O vírus trouxe à tona a virulência da nossa sombra. Mas então, o que fazer? O que quer Caetano quando diz para a mulher: eu quero correr o mundo, correr perigo? Amigos, o mundo sobreviverá. Estranho, mas surgirá uma nova vida, um novo dia a dia. E é aí, para que nós possamos correr o mundo, um novo mundo, é que nós precisamos e podemos e devemos usar a rotina a nosso favor. Trazer a paixão para a repetição. Introduzir a paixão na repetição. Dar sentido às coisas. Trazer eros num dia a dia que parece hoje ser o de Sísifo. Transformá-lo. Fazer a alma, como diria James Hillman, um grande junguiano. Perguntaram ao Oscar, talvez o maior jogador de basquete do Brasil, em todos os tempos, se era bom receber aquele dom que ele tinha de ter aquela mão santa, de lançar a bola sempre certo na cesta. E Oscar respondeu: meu amigo, eu fico na quadra depois que todo mundo vai embora e só saio de lá quando eu acerto 100 arremessos sem errar. É o treino, é a repetição. Da mesma forma, perguntaram ao Zico: que dom é esse que você tem de bater falta? E ele respondeu: acaba o treino e eu fico treinando como bater faltas para me aprimorar. Por que isso? Porque há objetivo, há paixão, há esperança, há o desejo de ser melhor amanhã, quando se irá correr o mundo, correr perigo. Então, eu lembro que só aprendemos de cor a tabuada para fazermos as contas da nossa vida por meio de muitas repetições. Só sabemos de cor memorizar aquele poema maravilhoso se nós, muitas vezes, repeti-lo e declamá-lo. Se na dança e na ginástica repetirmos os passos, os exercícios, até que o corpo introjete um movimento coreografado. Na música, repetem-se as posições e os acordes até a melodia se firmar. Na terapia, repete-se a fala, repetem-se os sonhos, as regressões, as sessões. Depois, sim, o improviso,
o criativo, o lúdico. Aceite a rotina do dia a dia, a repetição dos rituais de limpeza para proteger o corpo, mas acrescente ao convívio diário a paixão, o amor, a tolerância. Cultive pacientemente a sua alma. Corrija os atos equivocados e repita-os corretamente. Afaste-se dos pensamentos exacerbados. Olhe o outro como queres ser olhado. O Evangelho está aí, o Bhagavad Gita está aí, os bons livros estão aí. Tente um outro olhar, um novo ângulo. Aprimore-se, transforme-se, aproveite que um novo tempo chegará. Essa nossa fala não é para romantizar o vírus ou a situação, como bem disse em uma live a psicóloga Marcela Ferreira. É uma proposta de reconexão com a nossa alma, com o divino que existe no nosso dia a dia. São as propostas de Sócrates, de Píndaro e de Jesus. Sócrates encantou-se com o texto que havia na entrada do templo de Apolo, no oráculo de Delfos. Conhece-te e a ti mesmo. Píndaro nos disse, torna-te aquilo que tu és. E Jesus, há 2000 anos, falou, vós sois deuses. Nós temos que tirar de dentro de nós as nossas potencialidades para que possamos sair melhores num mundo novo que vai surgir. Muita paz. Obrigado, Sérgio. Eu acho que a gente, de uma maneira ou de outra, com as duas falas, a gente consegue abranger um pouco do que é essa situação da pandemia para muitas e muitas, centenas, milhões de pessoas. Essas pessoas, de uma hora para outra, foram tiradas dos seus empregos, dos seus afazeres, das suas escolas, das suas faculdades, e foram colocadas, às vezes, num convívio que elas não foram acostumadas, não foram treinadas. Essas pessoas entraram de uma hora para outra, uma família com 4, com 5, com 6, de uma hora para outra, elas são obrigadas a conviver diariamente. Então, qual é a dificuldade que tem? Eu acho que o povo lá de cima está nos dando uma oportunidade de aprendizado. É para todos? Não, não é para todos. É para alguns. Aos que conseguirem captar isso. Uma oportunidade de você se melhorar. Você se tornar uma pessoa melhor do que você era há 100 dias atrás. É isso que a gente tem que ter sempre em mente. Como é que eu vou sair da pandemia? Melhor, pior ou igual? Todos nós devemos tentar sair melhor. Como é que a gente tenta sair melhor? Olhando um pouquinho para dentro de si, olhando um pouquinho para a sua alma, como diz o Sérgio, sabe? Deixa eu ver se eu vou ficar uma pessoa melhor. Essa que é como é que vai estar o meu relacionamento com os meus filhos? Os filhos normalmente eram tratados por muitas famílias. Você dá um presente, você dá um smartphone, você dá um celular e vamos. E não é assim. E essas crianças, às vezes, não tinham carinho, não tinham afeto familiar, carinho. Não tinha gente para olhar por elas. Hoje, eles estão curtindo, eles estão aproveitando, eles estão tendo o pai e a mãe o tempo todo. Que é coisa melhor? Existe uma outra situação que eu também queria colocar rapidamente, antes de passar para todo mundo. Tiveram muitas pessoas que perderam o emprego. Aí a gente
perde o emprego e diz assim, poxa, e agora? Minha vida acabou. Eu, há 10 anos, eu sou manicure. Trabalho num salão de beleza de uma conhecida há 10 anos. De uma hora para outra, ela pegou e fechou o salão. O que vai acontecer comigo? Você pode pegar, entrar em depressão, começar a reclamar, começar a chorar, começar a se achar a pior pessoa do mundo, para você ficar com pena de você, ou você pode simplesmente virar, pegar, como eu digo, fazer desse limão uma limonada, amigo. Espera aí, o que eu sei fazer? Eu sou manicure. Eu não preciso da porta dela, eu tenho a minha. Então, abra o seu pequeno salão. É a sua oportunidade de repente, que você não teria aquela coragem de fazer a unha, de fazer o bolinho, de fazer a quentinha, sabe, vender Coca-Cola na praia a hora que tiver. Não importa, você passou a ser um microempresário. Você deu a virada por cima. Você mostrou que você vale mais do que só aquele emprego. O emprego é muito bom, é ótimo, maravilha. Mas todo mundo tem essa oportunidade. Agora, você tem que estar para cima, com ânimo para cima. Você tem que estar com astral para cima. Você tem que se preparar para isso. Essa que é uma conotação que eu acho que é importante. A gente está reconectando com o nosso eu interior e dizer assim, essa é a oportunidade que eu precisava para romper aqueles grilhões e partir para frente. Eu tenho condição. Bater no peito e dizer, não, eu tenho condição de viver. Eu tenho condição de me manter. Eu posso. Eu tenho uma expressão que é muito minha, eu coloquei ali, que eu digo é o seguinte, e aí os meninos aí vão entender. Eu digo o seguinte, eu confio no meu taco. Isso é para os jogadores de sinuca, eu não sou. Mas a expressão é muito forte. Eu confio no meu taco. Eu sei o que eu vou fazer, eu sei como vou fazer, eu vou batalhar. Se eu não souber, eu vou trabalhar 10, 12, 15 horas por dia para conseguir. É assim que a gente vai e a gente vence. Agora, se eu vou ficar chorando pelos cantos com pena de mim, aí realmente as coisas não vão acontecer. É a oportunidade que a vida nos está dando. E a outra oportunidade é a gente ter um tempo para nós, para ler, para se instruir, para a gente melhorar o nosso conhecimento, tanto da vida, o espiritual, o tempo todo. A gente vai estar melhorando esse conhecimento para se tornar uma pessoa melhor. Bom, eu tenho aqui algumas colocações, mas eu vou pedir agora, primeiro, se a Simone quiser falar alguma coisa, e depois eu vou pedir ao Rafael, que estava ali e fechou a imagem, mas já para ele ficar aí de sobreaviso, para a gente colocar cada um aí, 3, 4, 5 minutinhos, e depois a gente vai ver, dar uma olhada. A Simone mesmo já viu, tem várias situações aqui que foi passada pelo grupo, seria importante a gente poder responder algumas. Segue daí, Simone. Rafael, Olá. Na espreita. Ok, olá, Márcio, boa noite a todos. Bom, como já foi falado aí pelo Celso e pelo Sérgio, né, a gente está num momento assim que a gente passou a olhar coisas que a gente antes não observava. A gente via, mas não sentia aquilo, né? Então, o nosso dia a dia, ele era pautado em quê? Em trabalhar, a gente não parou de trabalhar, mas a gente tinha uma rotina de trabalho muito intenso, academia, era uma cobrança que a gente se colocava numa situação em que a gente precisava cumprir todos aqueles compromissos. Quando chegava no fim do dia, a gente chegava em casa exaurido, sem forças, tomava um banho, às vezes não conseguia nem jantar, já batia na cama, apagava, para no dia seguinte repetir aquilo tudo novamente. Né? Então a gente entrou nesse ciclo, a gente se habituou a viver desse jeito. E aí, de repente, foi chegado o momento da gente parar para olhar se aquilo estava sendo bom para a gente, se a gente estava fazendo da forma correta, a gente estava se cuidando, ou a gente estava deixando a vida passar. Normalmente, a gente
ouve muitas pessoas falando, até teve uma colocação no grupo sobre o futuro, né? O futuro é uma grande caixa de presentes que você recebe no dia do seu aniversário, mas que você só pode abrir no final da festa. Se você passar a festa inteira pensando o que tem naquela caixa de presentes, você não aproveita a festa. Então, se a gente passar o tempo todo pensando, se preocupando com o que vai vir, que ninguém sabe o que vem, mas vai depender de cada um como vai encarar a situação. Então, ao invés de a gente se preocupar, a gente precisa se ocupar de coisas positivas, saudáveis. É um momento difícil, é difícil para todo mundo, mas não pode, não pode se desesperar, não pode perder a fé, a esperança. E sempre vai haver um dia seguinte. Eu vou deixar uma colocação, tenho várias coisas para falar que eu anotei aqui enquanto eram falado aí pelo Sérgio, pelo Celso, mas eu vou colocar um exemplo, Márcio. Outro dia o Divaldo falando numa entrevista, ele respondeu para uma menina o seguinte, que uma jornalista, né, americana, ela passou por uma situação em que ela relatou que quando ela era criança, ela tinha por volta de 5, 6 anos de idade, e ela estava muito triste, debruçada sobre a janela da casa, eles moravam numa casa, ela debruçada sobre a janela de uma casa e olhando os irmãos que estavam lá fora, os irmãos mais velhos, e eles cuidavam, cada um de uma tarefa diferente, mas era uma coisa que ela chorava muito. Alguns cavavam um buraco, enquanto o outro preparava o cãozinho que ia ser colocado naquele buraco. O cãozinho tinha morrido e ela estava ali chorando muito, porque ela não podia fazer nada, ela não sabia como lidar com aquela situação e ela não podia fazer nada. E por ser muito pequena, ela não estava nem participando daquele processo de ajudar a devolver o cãozinho para a terra e seguir em frente. E aí o avô dela, vendo aquela menina muito triste, chorando muito, ele chegou para ela e perguntou o que estava acontecendo, né? Por que ela estava daquele jeito? Aí ela foi e explica, vovô, porque eu perdi o meu cãozinho, meu melhor amigo, ele foi embora. E eu não posso fazer nada, eu estou muito triste e eu não posso ajudar nem eles cavarem o buraco e colocar na caixinha para poder se despedir dele. Aí o avô dessa menina falou assim, vem cá, botou a mão no ombro dela, levou ela até uma outra janela da casa. Parou no corredor e falou para ela assim, olha, nós temos 2 janelas. Essa que você está olhando e uma outra do outro lado, que fica do outro lado da casa. Se você ficar sofrendo, olhando uma coisa que você não pode fazer, você vai continuar sofrendo, mas você tem a opção de deixar que a vida se encarregue do processo natural e você pode ir em direção a uma outra janela. Você não precisa ficar olhando aquela mesma paisagem. Então ele levou ela para uma outra janela onde tinha uma árvore e pássaros cantando, com ninhos e etc. Então a gente... não é uma historinha, ele contou isso, é uma jornalista, né, que ele usou esse exemplo para responder uma questão da pessoa que estava entrevistando ele. Então eu achei muito oportuno, porque às vezes a gente se debruça sobre uma janela e fica ali olhando, achando que só tem aquela paisagem para a gente acompanhar. E a gente esquece de olhar para outro lado do cômodo da casa da gente, que tem sempre uma outra janela. Né? Então, o que a gente está fazendo nesse momento? Está todo mundo vivendo praticamente, né, de forma igual, dentro das suas casas, tentando se cuidar ao máximo, mas alguns acabam não tendo uma preparação, uma estrutura, e se desesperam. Outros têm um pouco mais, mas não quer dizer que eles também, em determinado momento, eles não percam, às vezes, as forças, porque você não está 100%, você não está o tempo todo sempre confiante, né? Então, nós somos dual, como o Sérgio falou, e por ser dual, um momento a gente se sente muito forte, parece que a gente vai vencer o mundo, né? Levar aquela pedra lá do Sísifo lá para o alto da montanha, em outros momentos a gente parece que não vai conseguir sair do lugar. Então, cabe a gente escolher o que a gente quer, o que a gente vai ficar esperando, olhando pela janela o tempo passar, ou a gente vai fazer alguma coisa agora, né? Então, dá tempo de você estudar, se instruir, ter uma vida mais saudável dentro do normal, dentro das possibilidades dentro da sua casa. Não se preocupar com o que está acontecendo, porque sempre vai dar um jeito. Aquele cara lá de cima, ele sempre
sabe o que vem pela frente, a gente não precisa se preocupar. A gente precisa se ocupar de coisas positivas. Obrigado, Simone. Rafael, queria falar alguma coisa aí? A sua visão do que vai acontecer, do que essas pessoas, você está visitando um monte de gente nas suas casas e tudo, o que você está encontrando e qual é a sua expectativa do porvir? Márcio, boa noite a todos. Vou pegar um pouco essa fala da Simone, que é muito importante, a gente olhar somente e ter outra janela para olhar, ter outro prisma para olhar. Eu já disse aqui em outras sessões, outras lives, que eu não tive oportunidade de fazer quarentena, né? Nem boa parte aqui, eu e minha esposa, somos médicos, trabalhamos. Eu trabalho numa modalidade que requer muito geriatria e cuidados paliativos. Então, essa modalidade traz a gente a condição de que a pessoa precisa da assistência, e independente de estarmos numa pandemia ou não. Graças a Deus, estamos atingindo um platô e caminhando para um descenso, com alguns lugares, com alguns picos, mas isso era esperado. É a evolução natural de qualquer doença aguda, nova, que se dissemina de forma pandêmica. Esse gancho que eu vou pegar na fala da Simone é o seguinte: sempre há alguma outra janela. Eu vi pessoas que faleceram em seus domicílios por pânico de não ir para as unidades, não procurar assistência e ficarem confinadas com medo de sair às ruas, né? Eu vi pessoas que tiveram 3 meses, 4 meses de não botar o pé fora de casa e toda a residência ter Covid. Eu vi pessoas que saíam de casa para trabalhar, como eu, todos os dias, e não tive. Claro, tomando as medidas de precaução, tomando as medidas de contato. Então, é sempre importante olharmos por outros prismas. Não existe uma verdade única, não existe um único caminho. A gente, no início, a única solução era realmente a gente promover um isolamento, mas o isolamento social que é pregado na Alemanha, ou que é pregado na Espanha, ou um país europeu ou americano, não é o mesmo tipo de realidade que convivemos no isolamento social no Brasil. Para nós que temos acesso à internet, que temos uma casa com mais de um cômodo, que temos uma possibilidade de estar afastado caso venha ter algum sintoma, isolado dentro da própria casa, isso é bem mais cômodo. Para a maioria da população em que mora num cômodo, e nesse único cômodo 10 pessoas coabitam, usam um único banheiro, ou quando às vezes precisam ir para fora de casa porque nós temos uma triste realidade de um saneamento urbano precário, o saneamento não é acesso a todos, infelizmente. Então, a realidade da propagação do vírus, que é um vírus desconhecido, que se foi manipulado geneticamente ou não, se veio da China, mas se foi uma coisa desenhada ou não desenhada, se foi um escape laboratorial ou não vem ao caso. Vem ao caso que é um vírus desconhecido, sua replicação aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem 8 sorotipos diferentes dentro do mesmo coronavírus, e esse coronavírus tem uma capacidade de mutação. Infelizmente, talvez uma vacina não seja para todas as cepas. Eu também, baseado na própria desenvolvimento da ciência, desenvolvimento das vacinas, não se desenvolve uma vacina de uma hora para outra. Demora tempo, mesmo muito investimento. E mesmo pela ciência, a gente precisa testar muito essa vacina para poder ser liberado, para ser realizada de forma segura, científica, tecnicamente falando. Então, eu tive pessoas que morreram dentro do domicílio por infarto agudo do miocárdio porque tinham pânico de sair à rua ou ir a uma unidade buscar o atendimento. Vizinhos meus aqui, de uma boa condição financeira,
que vieram a falecer no seu domicílio, né, porque não saíam de casa, sentiram dor no peito 1, 2, 3 dias e acabaram vindo a falecer dentro de casa. Então, essa triste realidade é uma segunda onda. Vai ter da própria sociedade vai ter, na segunda-feira, dia 20, uma live sobre isso, que são os efeitos da segunda onda, que, na verdade, não é a segunda onda de pico do Covid, que parece que não vai acontecer. A gente não estava seguro de que o isolamento iria evitar o contágio, como muitos casos se mostraram que dentro do isolamento social o contágio aconteceu. Com a abertura, se esperava que fosse ter um pico de desenvolvimento da doença, que também não vem acontecendo, tanto em populações em menores populações, quanto em populações em microcosmos, né, em unidades hospitalares, especificamente, ou unidades, sistemas de saúde, ou estados, municípios, né? Então, a gente tem muito a conhecer ainda desse vírus, muito ainda a estudar desse vírus, porém, é importante que tenhamos essa abertura, esse olhar pela outra janela, e aí eu vou caminhar por um momento que eu estudo bastante, que é a espiritualidade ligada à questão da medicina, do cuidado, da assistência em saúde. Cada vez mais nós, profissionais de saúde, somos chamados a falar sobre a espiritualidade e a pensar na espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, não é a espiritualidade da religião espírita, é a espiritualidade como uma forma de manifestação do seu olhar para dentro do seu Deus interno, ter a sua crença, seja ela numa crença de um rito religioso ou não. Até o ateu pode desenvolver a sua espiritualidade, mesmo não tendo, talvez, a mesma linha de pensar, mas a gente cada vez mais conversa, aqueles que entendem dessa linha, e estudos científicos têm mostrado que os pacientes que desenvolvem, e os médicos, os terapeutas, os profissionais de saúde, que abordam a espiritualidade para com seus pacientes, mesmo no enfrentamento de doenças graves, em condições graves, acabam tendo desfechos mais favoráveis ou evoluções mais favoráveis dentro do quadro. Então, o confinamento foi o isolamento social foi um baque psicológico para todos. Eu vi pessoas que conseguiram ter uma boa relação entre elas, famílias que conseguiram ter boa relação entre elas, ou, como os próprios colegas disseram, famílias que entraram em verdadeiros conflitos porque não conseguiam estar juntos, né? O tempo que era parco ficou exagerado, e aí as falhas, os incômodos, as arestas a serem aparadas ficaram muito mais evidentes. Então, as pontas tiveram que ser polidas de uma forma mais coerente, mais contundente, né? Eu acho que é uma questão do aprendizado. Eu acho que nós estamos aprendendo com a pandemia, nós estamos aprendendo não só a conviver uns com os outros, a respeitar uns aos outros, mas também a conhecer melhor e a ter uma possibilidade de olhar, um olhar mais amplo, um olhar menos encabrestado e pensar de forma diferente. Nós, infelizmente, vivemos num momento em que pensar diferente é praticamente ser execrado. Ter uma opinião, ela pode ser diferente, mas as pessoas estão tendendo a não respeitar a opinião dos outros, né? Considerando somente como a sua condução, a sua forma de pensar sendo verdadeira. Isso se aplica dentro de casa e na sociedade. Esse é o meu olhar, e essa talvez é a parca contribuição que eu possa dar aí ao grupo. Não tem nada de parca. Muito obrigado. Eu acho que você fez realmente um pequeno relatório do que está do dia a dia, porque você tem a sua experiência de médico atuante, trabalha em grandes hospitais, então ele com certeza ele tem essa visão, além de trabalhar com idosos, que são o maior grupo de risco, são os idosos, até pela função dele de geriatra. Eu vou... idosos, graças a Deus, enfrentaram bem. Tive alguns idosos com Covid. Mesmo? Tive alguns idosos meus tratados com Covid
foram precocemente tratados, adequadamente tratados. Graças a Deus, eu tive de todos uma taxa de hospitalização muito baixa e uma taxa de mortalidade zero. Show de bola. Tá vendo? Nada como ser eficiente e rezar à noite. Está alerta, né? Está alerta. A gente pede por aqui, pede lá por cima. Olha só, eu tenho aqui uma. Logo que nós colocamos o questionamento aqui para a live, a Márcia colocou o seguinte: eu vou ler para todo mundo, aí todo mundo pode aproveitar e dar. A vida tem que ser diferente. Os planos que pararam, o tempo perdido dentro de casa. Aí eu pergunto, é perdido ou não é perdido? Quem estava em tratamento de pânico, como enfrentar a rua de novo? Nos afastamos fisicamente e sentimentalmente dos outros. Nos transformamos mais em individualistas? Tivemos medo de ser próximos, ser o próximo a morrer? E o que fazer com todas as frustrações e planos ainda não realizados? Se o mundo é agora, devemos largar tudo e fazer o que sempre desejamos? Por que tanta morte? Terá um depois ou isso fará parte do nosso cotidiano novo? O que o mundo astral fala disso tudo? Pequenas perguntas e questionamentos. Eu vou pedir para o Celso começar, porque a gente procura seguir mais ou menos naquela ordem. Vai, Celso. O que você conhece? Bom, Pega eu um nem trecho queria, e mas trabalha. Vamos lá. já, Você está na mira. já Na que minha você mira. insiste, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Então, pelo que a gente falou aqui até agora, Simone, Sérgio, Rafael, você, eu, a gente falou que tem uma situação diferente aí. Tem uma situação diferente. Né? Quando a vida tem que ser diferente. A vida é diferente. E ela tem momentos diferentes. Ela não é igual nunca. Então, o segundo que no momento que a gente começou, é diferente prestar atenção que não há tempo perdido. Não há tempo perdido. Né? Tem um Beto Guedes, a abelha fazendo mel vale o tempo que não voou. Não está sendo perdido nada. Se a gente buscou trazer o pensamento que é importante refletir, que é importante parar, que é importante perceber as coisas que precisam ser ressignificadas, não há tempo perdido. Né? Quando ela coloca também assim, os outros, mas quais serão esses outros? Os que estão fora de casa ou os que estão dentro de casa? Também é para pensar nisso, também é para refletir. É tempo de reflexão. Quando lá no final ela fala assim, ó, terá um depois, ou isso fará parte do nosso cotidiano. Depois sempre haverá. Mas, como eu disse aqui, nós não somos os mesmos. A cada segundo nós vamos mudando. Então, a grande lição, ou as grandes lições que nós vamos aprendendo, o Rafael pode falar bem aí, que ele está na linha de frente da ciência e da medicina, todo dia eles estão aprendendo um negócio novo com o vírus. Todo dia o vírus traz uma novidade. Então, nós que não somos da área da medicina, que estamos nos relacionando com pessoas dentro de casa, e agora um pouquinho saindo aqui, fazendo uma coisa ou outra, também temos que aprender todos os dias. Nós temos que olhar para o outro, não com o eu na frente, mas com nós. Porque aí, essa caminhada, só que estamos num momento de reflexão.
Os planos... Vai. Não, pensei que você tinha encerrado. É porque está falhando muito, Celso. Não está nem dando para ouvir direito. Adiados, Tá. olha só. Eles foram adiados. Adiados. Ok. Celso, vou passar para o Sérgio. Então tá. Porque não está ouvindo. Bate aí na parede do vizinho, aí pede para ele diminuir. Quer que eu fale? Desligar lá. Sabe o que a gente fala, né? Sérgio, sabe com você? Para ele bater na parede do vizinho, para ele desligar a internet dele para melhorar a tua. Vai, Sérgio. Desculpe, você fala de fazer um apanhado geral dessas colocações da senhora, né? Sim, você tem as colocações aí também. Tá bom. Bom, eu queria começar dizendo o seguinte: nós somos bem-aventurados, porque nós estamos aqui reunidos com a internet, mesmo com o sinal horroroso dos céus, nós temos internet, nós estamos sentados na nossa casa. Então, a realidade, são várias realidades existentes aqui. Nós podemos conversar hoje. A fala que eu trouxe, por exemplo, é para um conjunto de pessoas da sociedade, não é para todo mundo. Eu trouxe uma fala direcionada para as pessoas que aqui estão nesta sala, né? E as pessoas que estão assistindo pelo Facebook, né? Nós temos que entender que há uma situação, exatamente como aqui o Rafael falou, em que o sujeito está lutando pela vida dentro de um quarto com 10, 12 pessoas numa comunidade carente, com uma série de problemas, né? Eu quero que as pessoas entendam isso, que nós todos aqui sabemos que existem essas situações, né? Nós temos um público definido, que é o que está aqui. E eu gostaria de endossar um aspecto que eu achei muito importante, que foi colocado por você, e foi colocado pela Simone e pelo Rafael, que é o seguinte: e esse, muito mais do que uma colocação minha, é um relato rápido de um caso. Não meu, eu ouvi esse relato do caso e ele, para mim, foi emocionante, porque dá margem a muitos pensamentos. Um paciente, ele fazia terapia e a questão dele é que ele estava perdendo a visão. Então, ele resolveu, nesse processo irreversível de perder a visão, ele resolveu ir à praia todos os dias para ver o pôr do sol. Isso é rigorosamente verdade, né? Ele resolveu ir à praia todos os dias para ver o pôr do sol. E ele ia para lá, via o pôr do sol, queria guardar aquilo na memória, chegava na praia e tal, e isso foi realmente um processo irreversível, e acompanhado pela terapeuta que contou a história. E aí, passado algum tempo, ele perdeu a visão, ficou um tempo em casa e foi novamente à praia. Em seguida, ele teve a primeira consulta depois desses acontecimentos e ele fez o seguinte comentário para a terapeuta: hoje foi a primeira vez que eu percebi que o mar batia nos meus pés. Hoje foi a primeira vez que eu percebi que o mar batia nos meus pés. Então, mesmo na maior das nossas tragédias, nós temos a possibilidade de ter uma outra perspectiva. Nós temos a possibilidade de nos levantarmos, seguirmos em frente e cumprirmos a nossa reforma íntima. Por mais difícil que seja, nós temos essa possibilidade. É claro que nós estamos envolvidos na polis. É um problema social também muito grande, que não vai caber aqui, né? Sempre há esse pedido, esse cuidado do Márcio. É claro que tem isso. Temos uma série de questões a tratar. Mas, no geral, nós podemos sempre perceber, por mais dramático e trágico que seja, uma outra observação: a beleza, o frescor do mar batendo nos nossos pés.
Estou com o fone ligado. Ok, Sérgio, obrigado. Eu vou passar para a Simone. A Silvia fez a seguinte colocação. Vocês acreditam que, após pandemia, haverá alguma mudança positiva no mundo? As pessoas serão menos egoístas? Terão mais empatia com o próximo? Serão mais solidárias? O que você acha, Simone? Foi a Silvia Vicente que perguntou. Então, Márcio, é isso que a gente espera, né? Provavelmente essa é a proposta, essa é a grande reflexão que, no final disso tudo, a gente vai tirar. Como é que a gente precisou ser parado desta forma para mudar, para subir um degrau, né? Porque a gente está vivendo um momento de reflexão e a gente acredita e espera que isso aconteça, que a gente encontre um mundo melhor, até porque nós estamos, né, pela proposta, no mundo de transição, né? A transição planetária acontecendo. Então, quando muitos esperavam uma guerra, né, das superpotências, todos temiam, né? E, de repente, a gente se depara com um inimigo nessa proporção, né? Invisível a olho nu, que está matando mais do que uma guerra, mas que a gente tem certeza que uma batalha a gente vai conseguir conquistar essa batalha, a gente não está em vão nesse processo, né? Tem um propósito. A gente precisa, como eu falei antes, a gente precisa encontrar o nosso ponto de equilíbrio, porque quando a gente entra nesse processo de desespero, de desesperança, faltar fé, a gente não consegue enxergar o que está diante dos nossos olhos. Está sendo difícil, é um processo lento, demorado, que a gente esperava, como as autoridades colocavam no início, 15 dias, depois mais 15 dias, e esse processo não tem, né, não teve assim um desfecho como era previsto no início. Então, isso às vezes geram essas dúvidas, mas sim, eu acredito, é uma opinião minha, que vai haver sim uma grande mudança, já está acontecendo, né? A gente vê aí muitas pessoas reunidas, fazendo caridade, até no grupo mesmo, uma pessoa falou que ela, no início, ela se sentia com medo e que depois ela juntou as forças e agora ela se sente muito feliz em poder ajudar, em fazer quentinhas, entregar às pessoas de rua e que ela se sente muito bem em fazer isso. Então é isso, a proposta às vezes não é a gente pensar se vai dar certo, se vai dar errado, já está dando, a gente já está passando. Cada dia que a gente vive, a gente tem que agradecer. E o que vem pela frente, só Deus sabe, mas com a nossa fé, o nosso otimismo, a gente pode sim ter um processo de grande aprendizado e de mudança. Isso aí. Você quer colocar alguma coisa sobre esse assunto, Rafael? Ou posso passar para outro? Pode passar. Ok. Eu vou pedir. Espera aí. Um questionamento que a pessoa fez, eu acho, deve ser até ela que está entrando aqui. Eu vou pedir primeiro para o Sérgio responder essa, Sérgio. É uma pergunta da Mônica. Entrou uma Mônica, não sei se é ela. Ela diz assim: por que quantas mortes? Tantas mortes? Por que aumentou tanto o número de pessoas desesperadas, doentes, também mentalmente? Por que o medo invade o nosso ser? No começo, a energia era mais densa. Agora, ainda sinto a energia densa. Porém, já está um pouco mais leve. Ao mesmo tempo que é difícil ficar em casa e nos manter equilibrados. Às vezes, temos necessidade de sair.
mas com máscara, álcool, mesmo assim só sai de casa se for necessário. Muito pouco. Gratidão aos céus por terem vocês. Mas aí é outra história. O que você acha, Sérgio? Por que tantas mortes? O que será? Márcio, Napoleão falava que a pior coisa que tinha é burro com iniciativa. Né? Burro com iniciativa é um negócio horrível. É o sujeito que vai lá e todo mundo está olhando, ele aperta o botão errado. Olha, eu não sei. Tem um propósito divino, obviamente. Nós fazemos associações com as mudanças da Terra, com essas grandes desencarnes que acontecem, como aconteceu com a tsunami e vem acontecendo aqui no planeta. Mudanças muito grandes que vão ocorrendo. Tem sentido? Tem sentido. É exatamente, é um drama generalizado, é um drama da sociedade que nós estamos vivendo e que as pessoas vivem dia a dia. A perda de um parente, por exemplo. Nós hoje, a sociedade, o mundo, a nossa população está perdendo pessoas numa guerra extremamente grande, forte e difícil, complicada. É algo que não se imaginava. A Simone colocou bem, não esperava-se, mas pensava-se que poderia acontecer uma guerra nuclear. Mas já se havia, o mundo espiritual já havia dado sinais de que a questão seria virótica. E eu vou dizer por que isso. É uma opinião da minha parte. Se eu estivesse no mundo espiritual e quisesse trazer algumas informações, quisesse preparar pessoas aqui no plano físico, eu faria uma inspiração para roteiristas, por exemplo, de Hollywood. O que eu estou falando é sério. Então, por exemplo, existe um filme chamado Pandemia, de alguns anos atrás, que é exatamente o que está acontecendo agora. Ele, inclusive, antecipa uma questão que o Rafael pode dizer, que vai acontecer e que a gente não fala. É como dar vacina para o mundo. Como vacinar todo mundo. E lá no filme já aborda. Há um sorteio, é através do sorteio que as pessoas vão... Você já imaginou? Eu moro aqui na Tijuca. Começou a vacinação ali no posto de saúde, ali perto do Colégio Batista. Aonde vai essa fila? Como é que vai ser? E as pessoas? E o corre-corre? Então, nós temos uma série de coisas que estão abrangidas nesse filme, que eu não estou fazendo propaganda, mas é aquilo que está acontecendo. A gente sabe que o mundo espiritual trabalha com determinados objetivos. E esses objetivos, nós, repito, podemos associar a esta mudança planetária. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: o Senhor Jesus, ele não pediu que nós viéssemos, cada um de nós, nos transformássemos em salvadores do mundo. Ele pediu apenas que nós, fazendo uma analogia, varrêssemos a porta da nossa casa. E é isso que eu quero dizer para essa moça. Faça a sua parte. Procure melhorar. Quando você quiser ter um exemplo e quiser ter esperança no coração, não pense naqueles moços com uma vibração mais baixa que quiseram bater nas enfermeiras lá em Brasília, que estavam pedindo melhores condições. Pense no prédio próximo a você e em todos nós que aplaudimos os profissionais de saúde, porque haverá muita gente que não vai mudar absolutamente nada, mas haverá um conjunto de pessoas que poderá refletir em cima disso e aproveitar essa grande oportunidade. Ok, Sérgio. Está sem áudio, Márcio. Você se desligou aí. Ok, eu estava com o áudio desligado. É só para fazer um... Eu acho que a gente tem que realmente pensar nisso, cada um tentar fazer a sua parte, olhar para dentro de si. Ah, mas fulano não faz, cicrano não faz,
o outro não acredita, o outro quer bater no médico, a outra desrespeitou o guarda municipal. Paciência. A gente tem que ter o entendimento, e aqui é um grupo que tem uma grande afinidade dentro da espiritualidade, que existem níveis espirituais. Não é porque ele está encarnado, é seu vizinho, é seu cunhado, é seu primo, é seu irmão, que ele tem que ter o mesmo entendimento espiritual que talvez um de nós tenha. E aí você pode ficar brigando e batendo e falando a vida inteira para essa pessoa, tentando convencê-la, mostrar, porque ele não consegue entender. O que nós podemos fazer? Nada. É assim que as coisas são. Nós só temos que ter essa consciência, porque senão a gente sofre. Sofre. Tem um caso de uma mãe que colocou, mas o meu filho já teve internado várias vezes por tóxico, isso. Primeira coisa que a gente pergunta, ele quer ser atendido? Não. Ele quer ajuda? Não. Então é difícil para o terapeuta, é difícil para o médico, é difícil para qualquer um ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Eu já estou até respondendo mais ou menos a pergunta dessa senhora. Por quê? Gente, primeira coisa que tem que acontecer é que essa pessoa precisa ser ajudada. É que nem quando os espíritos vão lá embaixo, descem lá nas zonas umbralinas, eles só saem de lá quando eles conseguem mudar a frequência. Quando eles conseguem entender que eles têm que melhorar para subir, para poder ser alçados. Enquanto eles estiverem naquela vibração, eles não vão sair. Então, a pessoa ainda não caiu no fundo do poço. Quando cair no fundo do poço... E uma outra coisa que a gente, quando tem uma visão reencarnacionista, como a maioria aqui, todos aqui são terapeutas, a gente entende que cada um é um. Ele não é seu filho, ele está seu filho. É assim que a visão reencarnacionista vê, é assim que a visão espírita vê. Ele hoje está encarnado como seu filho, amanhã pode não estar. É duro, é difícil, isso é a espiritualidade na prática. Então, é só uma conotação que cada um tem que fazer por si, cada um tem que melhorar para dentro, para si. E quando a gente melhora um pouquinho, é como se a gente jogasse uma pedrinha no lago. Sabe quando você consegue fazer aquelas ondinhas em volta? É assim. As coisas vão crescendo formando círculos, e você consegue, ao se melhorar, você melhora a pessoa que está perto, a sua família, vai. É assim que funciona. Agora, se você não fizer nada, não vai acontecer nada com as outras pessoas. Né? Como o Sérgio falou, nós não estamos aqui para consertar o mundo. Mas se a gente se consertar, se a gente conseguir se melhorar, automaticamente quem está perto, quem vibra perto, vai se melhorar também. Márcio, você me permite? Claro. É o seguinte, durante muitos anos, durante muitos anos eu ficava pensando a respeito de uma colocação que foi feita por Gandhi, que quando uma pessoa se iluminava, em torno dela, muitas se iluminavam também. E eu ficava numa questão a respeito disso, até que um dia o Divaldo contou uma história que vai ao encontro de tudo isso que nós estamos falando e que me abriu assim a mente. Né? Ele estava falando sobre outro assunto, mas ele contou a seguinte história, se você me permitir contar. Por favor. Aqui. Ele disse o seguinte, ele tem aquele programa dele lá em Salvador, e ele foi em uma comunidade carente, em que era comandada pelo tráfico. O tráfico comandava lá aquela região. Então, o Divaldo foi levar um programa com leitura, né, com livros e tal,
música e tudo mais. E ele estava lá apresentando o programa dele na comunidade, quando apareceu o dono lá da Boca de Fumo. Vou usar as expressões cariocas, né? Ele apareceu, o dono da Boca de Fumo lá, e todos armado com seus companheiros e tudo, e chegou no local, viu o Divaldo. Só que o Divaldo tem uma luz extraordinária, o sujeito esperou o Divaldo acabar de fazer as coisas, se aproximou dele e perguntou se ele sabia quem era. E o Divaldo disse que não. E ele, então, se apresentou, que era o dono do lugar, que isso, que aquilo, e o Divaldo disse, olha, nós estamos fazendo um trabalho assim, 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 né, se você permitir e tudo mais, e o sujeito autorizou. Autorizou, e meses depois ele procurou o Divaldo. Ele chegou lá e disse assim, seu Divaldo, é o seguinte, eu resolvi que eu quero trabalhar com o senhor. Vou vender a Boca de Fumo e venho trabalhar aqui. O Divaldo falou, pelo amor de Deus, não faça isso. A Boca de Fumo não venda. Deixe isso para lá, que isso é dinheiro maldito. Agora venha trabalhar comigo amanhã. E esse sujeito foi trabalhar com ele. O que eu quero dizer é o seguinte, na comunidade, quando, inclusive, não tem a ajuda governamental, nós devemos falar isso, apenas um detalhe, mas o garoto ele se espelha no traficante. O traficante é que tem o tênis novo. O traficante é que tem a namorada, o traficante é que tem o poder. Quando esse rapaz desistiu do tráfico, ele foi para lá, ele carregou um bando de garotos que queriam saber por que ele foi. Então, é esta onda que você falou da pedrinha jogada no lago. E é isso que Gandhi dizia. Quando a gente se ilumina, os outros podem se iluminar. A gente diz isso na terapia. As pessoas chegam na terapia, né? A moça chega e diz, podia ser o homem, e diz assim, estou fazendo terapia, mas meu marido não mudou. Sim, ele não está fazendo terapia. Ele bateu com a cabeça? Não. Ele viu Nossa Senhora de Fátima, que trouxe o terceiro mistério e contou para ele? Não. Ele entrou para um templo budista? Não. Como é que ele está? Igualzinho, então ele não vai mudar. Mas a senhora mudando vai dar a oportunidade dele mudar também. Então, é verdade. Quando um se ilumina, muitos em torno se iluminam. E essa sua imagem é perfeita. Jogando uma pedra no lago, essa onda de energia positiva vai fazer. Porque eu limpo a porta da minha casa, o meu vizinho vê que eu estou limpando, ele limpa também, a rua vai ficar limpa. Daqui a pouco o bairro e daqui a pouco a cidade. É isso aí. Muito obrigado. Eu acho que a colocação do Sérgio é boa. Nós estamos no nosso tempo, estamos com 1h30. Márcio, Fala, Simone. eu queria sugerir, que não vai dar tempo para ler, né? Quem se interessar em dar uma lida na Gênese, que tem, inclusive no capítulo 8, tem bastante, vai dar bastante conforto, alento, esclarecimento para essas pessoas que estão ainda nesse questionamento muito profundo, se vai dar certo, se não vai. Então, dá uma lidinha, eu acho que assim, é uma sugestão de leitura do capítulo 8, a Gênese inteira é maravilhosa, mas lá no capítulo 8 fala sobre chegada dos tempos, sinais do tempos e a geração nova. Fala sobre tudo isso praticamente que a gente falou hoje, de uma forma, quer dizer, vindo de quem veio, né? Então, a gente pode, assim, eu vou deixar assim como uma sugestão de leitura para quem se interessar em dar continuidade depois. Tá bom? Era isso. Ok. Obrigado, Simone. Realmente é uma excelente lembrança, uma excelente colocação. Eu quero fazer só antes da gente fechar, quero agradecer aqui o meu amigo Sérgio Vidal, excelente pintor, ele botou um quadro aqui por trás dele, é um pintor premiado, é uma luz, uma pessoa fantástica. Um grande abraço. Ele esteve meio doente na última, mas está aqui firme e forte. Meu grande amigo e irmão Sérgio Vidal. Bom, amigos, eu vou fechar com agradecer a todos, aos terapeutas. Sim.
não Acho que eu não fecho acreditou, não. hoje. Vamos. Ele não acreditou, não, mas eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Jorge Aloysio, meu irmão querido, que está aqui conosco. Cadê o Jorge? Cadê Aqui. o Jorge? Tá? É. Um grande abraço, Jorge. Obrigado, hein? Eu acho que o Sérgio Fala, caiu. Jorge. Fala aí. Eu acho que o Sérgio caiu aqui. Eu falei com ele logo agora. Bom, mais alguma colocação de alguém? Aproveitar. Podemos encerrar. Agradecer ao povo lá do Ramatiz que continua ajudando a gente ali nas terapias, emanando energia. Eu acho que é fantástico. De uma maneira ou de outra, vocês estão na mesma egrégora nossa e o objetivo nosso é um só, né? É tentar melhorar um pouquinho que seja esse planeta. Vamos tentar realmente limpando a nossa porta, ver se a gente consegue com que o vizinho limpe a dele. Já é alguma coisa, tá? Que nosso Pai lá em cima, Deus Pai, possa nos abençoar, realmente possamos, o Mestre Jesus possa nos acompanhar nesse momento, e que eu fico muito feliz, todo sábado, quando termina, eu fico feliz, eu fico muito alegre, porque eu acho que a gente, de uma maneira ou de outra, está cumprindo um objetivo que foi trazido e dado pela espiritualidade para nós, e foi abraçado por toda essa equipe maravilhosa, esses terapeutas fantásticos, que se esforçam, param o seu tempo, ajudam, ligam, fazem e atendem todo mundo que podem. Eu acho que essa missão foi nos dada e essa missão está sendo cumprida da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é com amor. Márcio, então, eu vejo só amor em todo mundo. Fala, meu irmão. Perdoe. É o seguinte. Não tem perdão. Não, é o seguinte, olha só, eu queria pedir a você, ao Celso, quem pudesse, a Simone, que, por favor, que nós, nesse momento, hoje, ao encerrarmos, nós fizéssemos uma oração para o nosso querido Mauro Cuit, para a nossa querida Sônia e para a mãe da Renata, né? Nós pudéssemos pedir. O Mauro, que é um divisor de águas de nossas vidas, a Sônia, querida, que deve estar assistindo, e também pedir para a mãe da Renatinha e para todas as pessoas, inclusive as pessoas doentes, precisando, necessitadas dos nossos amigos que estão aqui conosco nesta roda de amor e caridade. Gostaria de pedir que você, eu ou o Celso e a Simone pudessem fazer uma prece para que, pedindo aos amigos espirituais, aos médicos do astral, que nos ajudem nessa hora. Ô, Sérgio, eu vou, então, passar essa missão para você, já que você começou. Eu lembrei, eu iria falar do Mauro, porque eu acho que é o que você falou, foi um divisor de água na vida de todo mundo aqui, ele trouxe uma ferramenta. Mas eu vou pedir para que você, então, faça a prece de final, realmente agradecendo a todos, a presença de todos, e pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o nosso mestre carregado dos médicos do astral. Faça, por favor, Sérgio. Pode continuar daí. Graças a Deus, Jesus, querido e bom amigo, Maria de Nazaré, nossa mãe querida, José Carpinteiro, nosso irmão querido, Mestre Ramatiz, Arcanjo Miguel, amigos espirituais responsáveis por esse trabalho e os nossos mentores espirituais de todos aqui presentes. Graças a Deus. Queremos agradecer esse trabalho que foi feito hoje. Queremos agradecer as inspirações que foram dadas, queremos agradecer a luz emanada e queremos pedir às falanges dos médicos do astral, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz e todos os amigos espirituais de luz que possam,
emanar energias positivas, não só para o nosso grupo, mas também para o nosso planeta. Nós precisamos muito que haja a misericórdia divina, que nós possamos receber esses fluidos benéficos, que os médicos que estão trabalhando possam receber a ajuda para que nos ajudem sempre. E que vocês, amigos espirituais, particularmente, um pedido nosso para os nossos irmãos Mauro Cuítico, para a nossa irmã Renata e a sua mãe, para a nossa irmã Sônia, e para todos aqueles amigos aqui presentes que tenham pessoas queridas e amadas precisando de ajuda espiritual e de ajuda física também, que os médicos do astral possam intervir e ajudar. Agradecemos do fundo do coração essa tarde, noite tão maravilhosa que nós recebemos. E pedimos permissão para dá-la por encerrado, dizendo juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Que São Miguel, Deus Pai, acompanhe a todos. Luz, paz e proteção para todos, tá? Saúde. Estamos encerrando, fechando.